Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu vou falar sobre dupla cidadania, porque eu fiz um vídeo aqui, já faz algum tempo, eu tava no Brasil. Eu acho que o título do vídeo é "Por que voltamos pro Brasil?", a pergunta que não quer calar. Eu acho que esse é o título do vídeo. E nesse vídeo eu tô explicando por que eu resolvi ter o bebê no Brasil. E nesse vídeo eu falei que tanto fazia nascer no Brasil ou nos Estados Unidos, que os nossos filhos, o meu filho e do meu marido, teria dupla cidadania, não importa onde nasça. E que inclusive, tanto a Laura quanto o Theo, se eles quiserem ser presidentes do Brasil ou dos Estados Unidos, eles podem. Eu não tô privando nenhum direito de nenhum deles, por nascer aqui ou lá. E muita gente falou que não, que o Theo não ia ter a oportunidade, se um dia ele quisesse, de ser presidente dos Estados Unidos, que eu tava privando esse direito dele. Não que seja fácil ser presidente de nenhum país, né? Então, gente, só pra começar esse vídeo, eu vou reafirmar o que eu falei. O Theo e a Laura podem sim ser presidentes dos dois países, se um dia eles quiserem. Eu acho que eles não vão querer, porque eu acho que não é muita gente que quer ser presidente, não, gente. É muita responsabilidade e é muito difícil, né? Não é assim, eu vou ser presidente, eu vou conseguir ser presidente. Então, eu não sei, né, qual vai ser o futuro deles, o que eles vão querer fazer. Então, gente, vamos começar pela Laura. A Laura pode sim ser presidente do Brasil. Teve até uma pessoa aqui no canal que falou assim, você não leu a Constituição, você não sabe o que você tá falando besteira. Você tá privando o Theo de ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Que péssima mãe fazer isso com a Laura e trazer ela pro Brasil, pra essa bosta de país. Gente, teve uma mulher que ela escreveu tanta besteira aqui no meu canal, eu não terminei nem de ler o que ela escreveu, já deletei e já bloqueei. Ela me ofendeu como mãe, assim, ela falou que eu era uma péssima mãe porque eu resolvi ter o Theo no Brasil, e aí começou a escrever, era um texto tão grande da mulher, eu fui lá, apaguei e deletei. Pronto. Eu acho que é assim que a gente faz com essas coisas. Eu não me importo, só antes de começar esse vídeo, eu acho que assim, quando você se expõe no YouTube, né, ou em qualquer outra rede social, você tá sujeito a receber críticas. Eu já falei isso em alguns vídeos, tanto positivas quanto negativas. Isso é ok, entendeu? Eu acho que ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que você. E até que a pessoa discorde de mim e fale assim, não, Marina, ele não pode ser presidente dos Estados Unidos se ele quiser. Eu acho que você tá errado. Ou então, Marina, você tá errada. Ele não pode ser presidente dos Estados Unidos. Tudo bem. Só que existe uma diferença muito grande em você expor a sua opinião de uma forma educada do que você expor a sua opinião de uma forma completamente agressiva. Então, agressividade, chegar aqui e ficar falando um monte de besteira, colocar palavrão aqui embaixo, se eu ver, eu vou apagar. Infelizmente não tem como eu ver mais todas as mensagens, mas a minha mãe, eu botei minha mãe como administradora daqui do canal, então ela também tenta filtrar um pouco, né? Eu já filtrei, vocês até me deram umas dicas aqui pra eu filtrar algumas palavras, né, pra botar no YouTube, eu achei lá onde faz isso, então eu já botei várias palavrinhas lá pra filtrar, cada vez que tiver essas palavras não vai publicar aqui, então eu só queria, antes de entrar nesse assunto mesmo, de dupla cidadania, falar pra vocês que eu respeito a opinião de todo mundo. Até depois que eu fizer esse vídeo, depois que eu explicar pra vocês direitinho como funciona, se alguém falar assim, não, mas eu ainda acho que não pode, tudo bem, é os direitos de cada um. O que não é legal é chegar no canal de uma pessoa, entendeu? E sair vomitando um monte de palavra ofensiva. Mas também faz parte, então eu vou lá, apago e acabou. Então vamos continuar o vídeo. Os brasileiros natos, eles têm o direito de se candidatar à presidência da República. A Laura nasceu nos Estados Unidos, mas ela é brasileira nata. Já o Gabriel, se um dia ele pegar a cidadania brasileira, ele não vai ser nato, ele vai ser naturalizado. Então ele nunca vai poder se candidatar à presidência da República no Brasil, diferentemente da Laura. Muita gente teimou comigo que a Laura não é brasileira nata. Tá na certidão de nascimento dela que ela é brasileira nata. Então, assim, não tem mais prova do que isso, entendeu? É óbvio que essas coisas não vão acontecer assim, né, sem você fazer nada. Você tem que correr atrás da papelada. Então, assim que a Laura nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi ir no consulado brasileiro em São Francisco pra dar entrada na certidão de nascimento dela brasileira. Então, com relação a Laura, ela é brasileira nata
e americana nata. Agora eu vou esclarecer pra vocês como que funciona mais ou menos no caso do Theo, né, que nasceu no Brasil e tem o pai e a mãe que tem cidadania americana. Quem acompanha o canal sabe que eu já peguei minha cidadania americana, então tanto eu quanto o Gabriel, a gente é cidadão. Eu sou naturalizado, o Gabriel é nato, mas o Theo nasceu no Brasil e ele também tem a dupla cidadania. A cidadania americana, ela não é baseada apenas na geografia, né? No caso de você ter nascido aqui. Então você não vai adquirir a cidadania americana apenas no caso de ter nascido aqui. Eu não sei falar direito não, gente, que ela tinha ius soli e ius sanguíneo. Então tem essas duas possibilidades. Você pode nascer americano por causa da geografia, né? Pelo fato de você ter nascido aqui. E você também pode nascer americano pelo fato de você ter sangue americano, que no caso são os pais, né? Então passa de forma sanguínea e de forma geográfica. Então isso é muito importante de entender. Por isso que o Theo tem dupla cidadania. Então, se vocês tiverem curiosidade, vai na Constituição americana, tá toda em inglês, mas é fácil hoje em dia você achar a Constituição traduzida. Então, na Constituição americana tá dizendo que apenas podem se candidatar para a presidência da República aqueles americanos que nasceram americanos, que já nasceram com essa condição, ou seja, americanos natos, né? E no caso do Theo, eu vou mostrar pra vocês que ele já nasceu americano, mesmo tendo sido no Brasil. Então, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, vou deixar os links também de como que você faz pra conseguir esses documentos, só pra dar uma clareada aí, pra dar uma luz na vida de vocês, pra poupar um pouquinho de tempo, porque isso daí você perde um pouquinho de tempo procurando essas coisas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a página, né, do formulário que a gente deu entrada, que o nome desse formulário aqui é Application for Consular Report of Birth Abroad of a Citizen of the United States of America. Então esse formulário aqui eu peguei online, lá no site da Embaixada Americana, eu imprimi, preenchi e eu fui na embaixada, né, quando a gente deu entrada no passaporte, a gente também deu entrada na certidão de nascimento dele americana. E aí a gente preencheu esse formulário, então aqui tá falando, eu vou ler pra vocês, né. This is to certify that Theo Miranda Craft, aí fala lá, sexo masculino, nascido no Rio de Janeiro, adquiriu a cidadania americana no nascimento, de acordo com as evidências apresentadas neste Consular Service of the United States. Então, aqui tá falando basicamente que ele é americano nato. Ele adquiriu a cidadania americana no nascimento. Então, tanto a Laura quanto o Theo, eles têm as duas certidões de nascimento, dos Estados Unidos e do Brasil. Gente, se você não fizer isso daqui, o que vai acontecer? Você vai pegar o passaporte, mas você não vai ter a certidão de nascimento. Então é muito importante você fazer as duas coisas, entendeu? Eu acho muito importante, assim, quando você, no meu caso, né, é brasileira, mora nos Estados Unidos e vai ter o filho no Brasil, ou vice-versa. Você dá a entrada na papelada toda logo, pra você evitar problemas futuros. Então, eu aconselho muito vocês a fazerem isso. Uma dica muito importante que ninguém me falou e não estava lá no site, né, da embaixada, porque na embaixada eles te dão passo a passo de como você tem que fazer para pegar esses documentos, né, a certidão e o passaporte, e eles falam todos os documentos que você tem que levar. Eles falam apenas pra você levar a certidão de nascimento brasileira. Então, quando meu marido e meu pai foram registrar o Theo no cartório lá em Campo Grande, ninguém falou pra eles que existia uma certidão de nascimento de inteiro teor, e que isso era necessário, né? Ninguém falou nada, ninguém entrou nesse detalhe. E meu marido foi, obviamente, né, que eles sabiam que meu marido era americano, mas ninguém deu essa opção pra eles, né? E no site da embaixada também não estava dizendo nada sobre isso. Quando a gente chegou na embaixada americana, o cônsul, que é americano, ele falou pra gente que ele não ia poder emitir tanto o passaporte quanto a certidão de nascimento americana, porque era necessário que a gente tivesse uma certidão de nascimento de inteiro teor. Esse era um dos documentos que a gente tinha que levar. E aí eu ainda falei, mas isso não tá no site. Aí ele falou, mas só que mudou a lei no Brasil, então a gente ainda não atualizou no sistema. Então no sistema, essa é uma dica muito importante para vocês não perderem tempo, gente. Vocês têm que ter a certidão de nascimento de inteiro teor. Então a gente tem as duas, a gente tem a normal, que é gratuita, e a de inteiro teor, se eu não me engano, foi R$80 que a gente teve que pagar. Quando a gente foi na embaixada, eu fiz essa pergunta pro cônsul americano. Isso foi na primeira vez que eu fui, né? Porque na primeira vez que a gente foi na embaixada, como eu já falei, a gente não conseguiu pegar os documentos porque faltava a certidão de nascimento de inteiro teor dele, né? A certidão de nascimento brasileira. Mas eu fiz essa pergunta pro cônsul. Eu falei, só de curiosidade, o meu filho, ele vai ser considerado americano nato, assim como ele é brasileiro nato?
nato? Aí ele falou, sim, claro, ele vai ser considerado, ele é americano nato, né? Então eu esclareci essa dúvida com ele, mas eu já tinha esclarecido antes. Ah, gente, só mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, né, que eu esqueci de mostrar antes de eu terminar esse vídeo, que é o meu certificado de naturalização, né? O Theo, que nasceu no Brasil, ele não vai ter esse documento que eu tenho, porque ele não foi naturalizado. Então eu tenho esse documento aqui, que é o meu certificado. Ai, caiu tudo aqui, calma aí. Esse daqui, gente, é o meu certificado de naturalização americana. Quando eu peguei a cidadania, é esse papelzinho aqui que eles te dão. Então eu não tenho uma certidão de nascimento americana. Eu tenho certificado de naturalização, que é diferente. Então só queria mostrar pra vocês esse documento aqui, que é muito importante também. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre cidadania americana. Até quando eu peguei a cidadania, eu fiz um vídeo, tá lá no início do canal. Então, gente, resumindo, se você é brasileiro, brasileira, casado com americano, americano, e você tem esse tipo de dúvida, saiba que não importa nascer no Brasil ou nos Estados Unidos. Óbvio, tô falando isso no caso do seu parceiro ou parceira ter a cidadania americana, entendeu? Se você for brasileiro, casado com brasileira, mora nos Estados Unidos e vai ter o filho no Brasil, é uma situação diferente da minha. Não precisa ser os dois, gente. Pode ser um só, com a cidadania americana, né? Que você consegue a cidadania americana nascendo no Brasil também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém de verdade e que vocês tenham curtido também. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo se você curtiu. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!